Na ocasião ali a igreja completando seus 35 anos e nós meditamos sobre a esperança que está em Cristo. Nós vamos fazer isso também aqui. Abra sua Bíblia em João 14, e aí então vamos ler João 14, do versículo 1 até o versículo 15. Diz assim então a palavra de Deus, João 14, do 1 ao 15. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nessa vida, irmãos, todos nós sabemos que ela não é fácil, todos nós passamos por momentos difíceis, dificuldades, nós somos tomados por aflições dos mais variados tipos, nós somos tomados dos mais variados tipos, tantas vezes e de tantos jeitos, que às vezes nós acabamos sendo tragados pela desesperança. E talvez as coisas elas estejam tão difíceis para você pessoalmente, que se alegrar é quase impossível. E aí, apesar do teu semblante sorridente, você está ali caminhando por um caminho sombrio, muitas vezes sem ninguém saber, e não é à toa que muitos atentam contra a própria vida depois de um bom churrasco com os amigos, depois de momentos bem festivos. A desesperança, fruto das aflições, é uma realidade neste mundo e certamente na minha e na sua vida, dada todas as circunstâncias. Então, claro, se eu perguntasse aqui quais são as aflições, cada um de nós certamente poderia alistar não só uma, mas tantas outras. Então, se alegrar muitas vezes é quase impossível diante de algumas circunstâncias. Quanto mais agir com a postura que o Senhor requer de nós, os seus filhos, uma postura de obediência e serviço, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Fato é que nós estamos muitas vezes sufocados nessas aflições e perdemos o alvo, perdemos o foco. É difícil mesmo. A nossa própria força, na verdade, é impossível. E aí, ser fiel a Deus, no meu trabalho, mesmo quando todo mundo tira vantagem, pastor, mesmo quando o meu chefe age com injustiça,
ser fiel a Deus, mesmo diante disso. Ser fiel ao meu casamento, mesmo quando o meu cônjuge não me ama como eu gostaria, não me respeita como eu gostaria. Então, em nossas próprias forças, é de fato impossível, mas o Senhor, Ele nos chama a depositarmos a nossa esperança exclusivamente nele. E nós sabemos disso, mas nós sim, irmãos, precisamos ser relembrados dia após dia as mesmas verdades eternas, nas quais nós temos que tocar para perseverar. E o texto de hoje, esse que nós acabamos de ler, ele nos auxilia a ajustar a nossa visão embaçada pela desesperança e nos apegarmos ao Senhor Jesus Cristo verdadeiramente. E aí, é claro, valendo-se sim das armas que Ele mesmo nos dispõe para vencermos o nosso coração vacilante e desesperadamente corrupto. Então, nós já lemos o texto e a ideia é que esse texto nos ajude a entender que Cristo Jesus, o nosso Senhor, Cristo Jesus é a esperança viva daquele que crê, e isso garante um novo modo de viver. Cristo Jesus é a esperança viva daquele que crê, e é Ele que nos garante então um novo modo de viver. E aqui perceba que no versículo 1 do capítulo 14, o verso 1 ele inicia com uma exortação: não se turbe o vosso coração. Uma exortação aqui. Mas por que o coração dos discípulos estava perturbado à luz do contexto aqui, desta caminhada final com Jesus? Porque Jesus, então, aqui ele está caminhando e andando já num tom de despedida com os seus discípulos aqui. Então, por que o coração deles estava tão perturbado? Eles, de fato, tinham algumas razões legítimas para estarem com o coração perturbado, desesperançado. Jesus acabou de dizer para eles, por exemplo, que os deixaria. Capítulo 13, versículo 33. Além disso, ele também tinha acabado de dizer ali que um deles iria trair. Um de vocês irá me trair. E aí, mais do que isso, nos versículos imediatamente anteriores, no capítulo 13, versos 36 ao 38, ele afirma que Pedro o negaria. E aqui Pedro era uma referência para estes homens, certamente. Ouvir que Pedro negaria o mestre era um motivo de aflição. Peraí, o que está acontecendo aqui? Que cenário é esse? Ou seja, esse momento de conversa final com Jesus traz elementos de tensão. Eles tinham, portanto, alguns motivos legítimos para deixar que as circunstâncias viessem a perturbar os seus corações. E da mesma forma, como eu iniciei aqui a nossa conversa, esta palavra, cada um de nós, da mesma forma, nós também temos motivos legítimos que acabam por nos conduzir pelo caminho da ansiedade, da angústia, da desesperança. E as consequências de nos perdermos nesses caminhos resultam muitas vezes em apatia, em omissão, em inversão de prioridades no que se refere ao cumprimento da nossa missão. Jesus, neste capítulo, então, ele procura confortar os 12 e acalmar ali o coração perturbado deles diante desse cenário que eles ainda não entenderam muito bem. A coisa ainda vai piorar muito. E a forma como Jesus procura confortá-los, ela também serve para confortar e encorajar os nossos corações, à medida em que ajusta o foco de uma visão que precisa tirar os olhos de si mesmo e colocá-los em Deus, em Cristo Jesus. E no fim das contas, presta atenção, e no fim das contas, toda a desesperança que enfrentamos,
é fruto de uma visão distorcida, que coloca os olhos em si mesmo e nas circunstâncias, quando deveríamos manter os olhos no nosso Criador. Eu vou repetir. Toda a desesperança que nós enfrentamos, ela é fruto de uma visão distorcida, que coloca os olhos em si mesmo e nas circunstâncias, quando deveríamos manter os olhos em Cristo Jesus. Então, como que Jesus procura ajustar o foco dos seus discípulos, os conduzindo da perturbação para a esperança, que é esse o objetivo de Jesus aqui? E o ponto 1 da nossa mensagem nos ajuda a responder essa questão. Jesus convoca os seus discípulos a abandonar toda a perturbação e crer. Esse é o primeiro ponto aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. O apelo de Jesus aqui, e você deve ter notado, né, na leitura, esse apelo de Jesus também o equipara a Deus Pai. Ou seja, Jesus está declarando aqui, nessa exortação aos seus discípulos, a sua unidade com o Pai. E aí então ele apela para que os seus discípulos não se perturbem, mas antes creiam em Deus, creiam nele. Tirem os olhos então daquilo que está perturbando o vosso coração e coloquem os seus olhos em Deus, em mim. Olha a equiparação aqui entre Jesus e Deus Pai. Para quem diz aí que Jesus nunca se declarou Deus, esse texto deixa muito claro: creiam em Deus, creiam em mim. Então Jesus faz esse apelo, e é interessante porque o primeiro a falar aqui no versículo 5 é quem? É Tomé, justamente aquele que mais tarde ele vai precisar ver com os próprios olhos para crer. E aí Jesus, ele então afirmará, e nós sabemos muito bem o quê? Que felizes são os que não viram e creram. Estes somos nós não vimos, nós cremos no testemunho daqueles que viram, e não só viram, mas inspirados pelo Espírito Santo, escreveram. Mas estes homens que escreveram essa santa palavra, eles viram com seus próprios olhos, e eles apalparam com as suas próprias mãos, e nós somos aqueles que cremos no testemunho dado por estes homens a respeito de Jesus Cristo, o Messias. E não só isso, fomos tocados pelo seu Santo Espírito, de modo que verdadeiramente cremos nesta palavra, cremos naquilo que aqui está escrito, porque é o próprio Deus que nos entregou isso. Então, uma atitude de fé, uma vida com significado, uma igreja saudável, tem como base Jesus Cristo. Então Jesus está ali diante deles, convocando os discípulos a crer nele. E de imediato, ele já os faz olhar para aquilo que está além do que os seus olhos podem ver. E no caso, além do que o coração pode sentir. Naquele momento ali, o que Jesus faz no verso 2? Ele os convida a olhar para o céu, para a eternidade. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: eu vou preparar-vos lugar. Em meio à perturbação do coração, Jesus convoca os seus discípulos a olhar para o céu, para a casa do Pai, um lugar real, concreto, não é um estado mental, mas um lugar real. Alguns tentam, né, a gente já falou sobre isso em outros momentos, mas a verdade é essa: a gente está chegando no Natal e alguns tentam subliminar Jesus, como transformando ele numa ideia, né? Então, acho que isso acontece com mais clareza durante a Páscoa, quando na verdade, até mesmo os incrédulos se referem à Páscoa como aquele renovo subjetivo, e que no fim das contas não está apontando para o Cristo morto e ressurreto, mas para uma ideia. Nós todos precisamos renascer para o novo, subliminando, né, a pessoa de Jesus. Mas nós
nós cremos que de fato Jesus é real, é concreto, que morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, assim como cremos que igualmente as promessas de Deus quanto à eternidade também são reais. O céu é um lugar real, assim como o inferno também é um lugar real. E aí, sim, Jesus aponta para esta realidade espiritual. E aqueles homens estavam prestes a enfrentar então dias difíceis, com seu mestre ali sendo brutalmente morto numa cruz, diante dos seus olhos. Eles mesmos, como sabemos, mais tarde acabariam mortos em virtude do Evangelho, a história da igreja nos conta isso. E então Jesus os convoca a olhar além, não só para o fato de que ele não estaria mais com ele no sentido físico, né, porque ele os deixaria literalmente, e ele faz isso mesmo, ele ascende aos céus, depois de ressurreto, na presença de 500 testemunhas, né, e aí então ele faz isso, ele realmente, fisicamente, ali corporalmente, ele vai embora, né? E aí inclusive o texto aqui, o capítulo 14, ele vai falar sobre o Espírito Santo, que Jesus promete, da mesma espécie, o próprio Deus, que aí então convém que ele vá para que o Consolador venha. O nosso Senhor fez isso, e então eles estavam prestes a enfrentar tudo isso, mas Jesus os convoca a olhar além, não só para o fato de que ele não estaria mais ali com eles, mas que a sua ausência não representava o fim. Eu vou embora, mas a minha ausência não representa o fim. Jesus promete preparar lugar e retornar para buscá-los. Verso 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus deseja então que os seus discípulos se apeguem à verdade de que, apesar das circunstâncias, ele se mantinha no controle absoluto sobre tudo. E mesmo aqui diante das adversidades, o que ele estava por preparar, e aí claro, aqui incluiria até mesmo o seu corpo e o plano de Deus estabelecido ali com a solução que estava prestes a acontecer na cruz, com ele morrendo e ressuscitando. Mas Jesus está querendo deixar claro aqui que no meio de toda essa adversidade há uma promessa concreta, e que essa promessa concreta, apontando para a eternidade, revela que ele tem o controle sobre tudo. Ele tem um controle absoluto sobre tudo que estava para acontecer, e tudo que acontece. E aí então, o que ele estava por preparar deveria ser suficiente para que eles suportassem todo tipo de aflição, não permitindo que os seus corações caíssem em desespero. E esse preparo tem a ver com a sua obra na cruz em favor do homem pecador também. Então aqui Jesus, ele aponta para a certeza do céu. Jesus, ele aponta para a verdade de que sim, ele deveria se ausentar, mas que essa ausência, no fim das contas, tinha a ver com a verdade escatológica de que um dia ele voltaria, porque ele prometeu que voltará. Jesus voltará. Irmãos, é essa mesma verdade que deve produzir em nós uma esperança, que nos move a agir com integridade neste mundo injusto e perverso. É esta mesma verdade de que ele voltará, que deve aquecer o nosso coração em meio à desesperança, que deve também nos mover em obediência, mesmo quando o nosso coração grita pela direção contrária a Deus. Da mesma forma, agir com perseverança, mesmo quando nós sentimos que estamos sozinhos, até mesmo na obra de Deus, até mesmo nos trabalhos que envolvem o serviço objetivo da própria igreja. O Senhor nos convoca a crer nele e a entender que sem ele nós nada podemos fazer, mas que com ele tudo é possível. Tudo é possível. Então você está sem esperança, o seu coração está perturbado, aflito em virtude das circunstâncias.
Creia verdadeiramente em Cristo Jesus. Ele é poderoso. O que Ele promete, Ele cumpre. Então, diante da desesperança de um coração aflito, Jesus nos convoca a ajustar o foco e a depositar a nossa fé nele, na certeza de que Ele nos garante um final de esperança, porque Ele nos tem preparado lugar, e Ele voltará. Isso é reconfortante, saber que o Senhor está preparando um lugar para cada um de nós, os que cremos. Confiar na provisão do Senhor, isso é que deve encher o nosso coração de esperança, contra toda a adversidade mesmo, que certamente todos nós passamos, e não importa a sua idade, cada um na sua complexidade. A dor de um, aos olhos do outro, pode ser menor, mas o Senhor está interessado em cada um, e ajustar o foco de cada um de nós, independente dos nossos dilemas. Para alguém pode ser a nota ruim da prova de matemática, e você não sabe o que vai fazer, ou como você vai contar para o seu pai, e aí Jesus quer que você confie nele, e ajuste foco, e estude para a glória dele. Para outros pode ser um casamento destroçado, um filho perdido no mundo, e tantas outras coisas, uma enfermidade, medos e medos, tanta coisa, mas o Senhor nos convida: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, eu sou teu Senhor. Então, isso deve confortar o nosso coração, confiar na provisão do Senhor. Então o primeiro ajuste é isso, Jesus convocando os seus discípulos, e aí por aplicação, eu e você, a abandonar toda a perturbação, e a crer nele, e a olhar para a eternidade, para as suas promessas. Experimenta tocar nisso, irmãos, com fé, na esperança da eternidade, na promessa do Senhor, para você ver o que o Espírito Santo faz no nosso coração, em nós os que cremos. Ele renova a esperança onde já não tem mais esperança. Experimente fazer isso nessa noite, quando você voltar lá, porque é lá que talvez verdadeiramente importa, lá no escurinho do teu quarto. O segundo ajuste que Jesus faz tem a ver com o caminho. Se primeiro ele nos apontou para o final como uma fonte de esperança, vamos dizer assim, para perseverarmos nesse mundo repleto de aflições, agora ele passa a nos apontar também para o caminho. Então, o segundo ponto dessa mensagem, Jesus convoca os seus discípulos a se apegarem ao caminho, a se apegarem à sua direção, versos 4 e 6. Ele faz isso nos versos 4 até o versículo 6. E a ideia, então, não é apenas focar no que transcende, apenas colocar os nossos olhos na eternidade, como se o aqui e agora não tivesse importância. A fé que Jesus requer de nós para enfrentar esse mundo com esperança, requer o reconhecimento de que Ele é de fato o caminho que nós devemos seguir. Ele não apenas indica o caminho a seguir, mas Ele se identifica como o próprio caminho. Na verdade, como Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nele nós temos a certeza de que estamos seguros. Agora é claro, note que estas afirmações de Jesus, elas são exclusivistas mesmo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E é claro que essas afirmações categóricas não serão aceitas por um mundo pluralista, subjetivista, com cada um tem a sua verdade, governado pelo politicamente correto. É claro que não vai ser aceito. É claro que eu e você vamos ser estranhos neste mundo, se verdadeiramente nos apegarmos a Cristo e andarmos de acordo com o que Ele nos ordena. Não espere flores deste mundo. Não espere flores, mas aflições. E o próprio Senhor Jesus já havia nos dito que neste mundo nós teríamos aflições.
E eu tenho para mim que o que ele tem em mente, se vocês forem meus servos bons e fiéis, é isso que espera vocês. Mas eu venci o mundo. Olhem para a vitória que eu garanti já na cruz. Então, o fato é que a centralidade de Cristo nas nossas vidas, é isso, irmãos, que não permitirá que a desesperança tome conta do nosso ser. É resgatar Cristo no centro das nossas vidas. Tomé, ele afirma não saber o caminho. E aí ele pergunta no versículo 5, verso 5, como saber o caminho? Ele pergunta. No meio do caos, da turbulência, Jesus se apresenta como a resposta. E note, o Evangelho, como eu tenho dito, mas eu preciso reforçar isso, porque a gente precisa, pela fé, romper essa barreira que eu às vezes imagino que de fato ela está presente, quando eu olho para a maneira como eu vejo algumas áreas da minha vida, e como eu estou lidando com algumas áreas da minha vida, e também de cada um de nós aqui, o Evangelho não é apenas a resposta para o homem caído e perdido, é a resposta para o homem em todos os momentos. Jesus é o caminho proposto por Deus para o homem desesperado, morto em seus delitos e seus pecados, certamente que é. A dinâmica de vida proposta por Deus, por outro lado, é de que devemos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Não é, portanto, irmãos, como que se depois da conversão, o Evangelho não se fizesse mais tão necessário. O Evangelho é o poder de Deus para salvar o perdido. E não só para isso, para conduzir aquele que crê pelo caminho do pleno contentamento em Cristo. Então, na prática, nos momentos de angústia, de tristeza, nós continuamos recorrendo ao poder de Deus para nos conduzir em santidade, para salvar os nossos casamentos, para salvar o relacionamento com os nossos pais, com os nossos filhos, com quem quer que seja. Em Cristo, Deus de fato nos resgatou das trevas para a luz, e isso tem a ver com a salvação eterna. Nós cantamos isso nessa noite, nós nos achegamos a isso. Ele já até nos convidou para olhar para esta verdade espiritual, com a promessa do céu. É claro que é tudo isso, mas para nós os que cremos, o Evangelho tem a ver com uma vida de mortificação da nossa carne, do nosso eu, de modo que a nossa vontade, ela se sujeita à vontade de Deus Pai, entendendo então o que Ele requer de nós no relacionamento conjugal, e aí a gente se dobra, e a gente se submete, e então vê o poder de Deus agindo em nós. Então, não é à toa que Jesus aponta para Deus Pai, porque Ele é, Jesus, o caminho de restauração para a nossa comunhão com Deus Pai. Um Deus que se revela como Pai. E, portanto, uma vez que nós nos tornamos filhos por intermédio de Cristo, Ele de fato nos trata como filhos, amando, corrigindo, endireitando a nossa perspectiva sobre as coisas, para que essa vida ela não tenha um fim em si mesmo, mas de fato seja um instrumento para a glória de Deus, a nossa existência, a sua vida. Então, no versículo 9, quando Jesus responde agora a Filipe, Jesus não está dizendo que não há distinção alguma entre ele e o Pai. Verso 9, quando ele está respondendo para Filipe: há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, quem me vê a mim vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus aqui ele não está dizendo que não há nenhuma distinção entre ele e Deus Pai, mas o que ele está dizendo aqui? Que há uma unidade tão profunda entre ele e o Pai, de modo que quem me vê a mim, vê o Pai. Colossenses 2,9, nós lemos ali: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Jesus é Deus. Hebreus 1:3, Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Esse é Jesus, a expressão exata do ser de Deus. Então, Jesus não é apenas um com o Pai, mas é também o porta-voz do Pai. O que ele fala, ele não fala por si mesmo, mas ele fala da parte do Pai. As obras que ele realiza, ele não as realiza por si mesmo, mas a faz pelo poder do Pai. A passo que se alguém afirma crer em Deus, mas nega Jesus Cristo como Deus, na verdade, não tem parte alguma com Deus, porque Jesus é Deus. Então conhecer a Jesus é conhecer o Pai. E no caso dos discípulos, eles já tinham começado a conhecer o Pai, por quê? Porque eles chegaram a conhecer o Filho. E no Filho, eles já viram o Pai, embora eles ainda não tivessem entendido isso, é por isso que o texto fica um pouco confuso, né? Eles não tinham compreendido que eles já estavam conhecendo o Pai. E aí, não é que Jesus está dizendo que eles não conheciam Jesus, mas eles estavam nessa confusão, eles ainda não tinham compreendido isso. Ou seja, mas Jesus está explicando isso para eles. Quando vocês estão me vendo, quando vocês me conhecem, na verdade vocês estão conhecendo o próprio Deus Pai, porque eu e Ele somos um em intimidade aqui. A fé em Deus está ligada à fé em Jesus, e crer no Pai implica também em crer no Filho. E aí, uma pergunta: que aspecto da sua vida, meu irmão, você precisa revisitar, ou precisa ser revisitado pela esperança que só Jesus pode dar? Pensa um pouco na sua vida. Que aspectos da sua vida precisam ser revisitados pela esperança que só Jesus pode dar? Que áreas da sua vida, do seu coração, precisam se dobrar ao senhorio de Cristo em arrependimento? Quando nós nos submetemos a Cristo, o poder de Deus, o Evangelho nos toca e nos transforma. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Ele transforma pessoas, Ele transforma realidades de acordo com o seu propósito soberano, que tem a ver com a sua própria glória, como nós vimos na semana passada. Até mesmo a nossa salvação. Fomos salvos e o principal objetivo é a glória de Deus, embora eu e você sejamos objetos da bênção aí, recebemos essa bênção por implicação, fomos tirados do inferno, das trevas para a luz, mas o propósito primário de eu e você termos sido salvos é o nome de Deus ser glorificado. Ou seja, até a ideia sobre salvação precisa ser reajustada, porque diz respeito à centralidade de Cristo e não à centralidade do homem. Embora o homem nós sejamos tão agraciados, porque não vamos mais passar uma eternidade no inferno, como muitos de nossos parentes, amigos, vizinhos, poderão passar. Nós temos uma missão para cumprir nesse mundo. O outro aspecto que Jesus aponta para a luta contra a desesperança, irmãos, tem a ver com uma resposta ativa que nós precisamos ter diante da fé que Jesus nos exorta a ter. E note um detalhe aqui que ficou sutil, talvez no início dessa mensagem: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. E a primeira vez que eu vejo esse texto, quando eu me deparo com esse texto, geralmente eu penso só num aspecto consolador. Não sei você, no meio das tuas aflições, das tuas inquietações, o que teu coração sente quando você lê ou escuta isso? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Há conforto, claro que há conforto, mas há uma outra coisa aqui. É provável que Jesus estivesse dando aqui uma ordem. Inclusive, não seria a primeira vez que Jesus, em momentos de tensão, teria repreendido os seus discípulos por terem ficado atemorizados a terem fé.
E aí então mais uma vez eles estão atemorizados, e Jesus então os exorta: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Então aqui uma ordem. Nos nossos momentos de aflições, de angústias de alma, em meio ao turbilhão de pensamento que vem quando você deita, porque a ansiedade tenta tomar conta do nosso coração, quando estamos aflitos, angustiados, quando perdemos a noção, quando a nossa mente está, os nossos olhos embaçados, então Jesus nos dá uma ordem: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Eu não sou pouca coisa. Eu sou o próprio Deus, que te alcançou, que te comprou, que redimiu. Não se turbe o vosso coração. Vamos lá. Faça essa reflexão. Quem é o Deus que você serve? Jesus também convoca, por fim, os seus discípulos a olhar para a sua provisão, tendo em vista essa resposta de fé ativa, versos 12 e 15. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E note aqui, irmãos, que aquele que crê em Jesus responde com uma atitude de fé. E aqui não temos um chamado para uma autossuficiência da nossa parte, como se nós devêssemos apenas agir, faça, trabalhe, sirva, para esquecer aquilo que está nos tirando a paz. Ativismo não é o caminho para a paz. Entretanto, o Senhor aponta sim aqui para um fazer, mas é um tipo de fazer em total dependência dele. Então Jesus prometeu aos seus discípulos, e por implicação a cada um de nós, que nos momentos de tribulação, confiar nele e nos seus propósitos era a resposta adequada para os que creem. E uma vez que voltamos os nossos olhos para o nosso Senhor, retirando de nós mesmos e das circunstâncias, confiando nos seus propósitos soberanos, nós somos capacitados a um viver que se enche de significado e de propósito. Então, Ele nos dá o que nós precisamos para agir no meio das angústias e tribulações dessa vida. Ele nos dá o que nós precisamos para agir e numa resposta de fé, para responder com as mesmas obras que Ele mesmo realizou. Então, muitos têm interpretado aqui o fará também as obras que eu faço e outras maiores, imaginando que os que creem fariam coisas maiores no sentido da natureza das obras, né? Sei lá, tentando encontrar algum paralelo, algum exemplo aqui. Jesus ressuscitou um homem, então nós vamos fazer algo maior, então nós vamos ressuscitar 2 homens, algo maior, né? Algo maior do que ele fez, né? Mas não, aqui maiores tem a ver com até mesmo a extensão, porque Jesus, ele diz, né? Vocês farão obras maiores, verso 12, porque eu vou para junto do Pai. Eu estou indo, daqui a pouquinho eu vou para junto do Pai, eu não vou mais estar aqui. Então aqui tem um sentido de extensão. O ministério de Jesus durou apenas 3 anos. Claro que ele, de serviço, de curas e de tudo mais que nós sabemos que Jesus vivenciou ali. No entanto, a igreja já tem mais de 2000 anos de história, sendo um instrumento de Deus na terra. Então nesse sentido, vocês farão coisas maiores do que eu já fiz, muito mais até. E é claro que é o próprio Deus que age e que atua através de nós. Nós não temos o poder em nós mesmos. Mas, inclusive aqui neste capítulo, o que o Senhor Jesus vai fazer? Vai começar a falar a partir do verso 16. Ele vai apontar para o Espírito Santo de Deus. Mas é interessante que Jesus convoca os seus discípulos a uma postura de fé em crer
em que crer nele resulta em ação. Então, claro, ativismo não é resposta, mas apatia para o serviço no reino tampouco é a resposta de Deus para nós vencermos a desesperança. Creia em Deus e também em mim. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Uma resposta então de fé ativa nos conduz a sairmos da murmuração e da autocomiseração, do coitadismo, e obedecermos ao Senhor, mesmo não sentindo, porque às vezes o sofrimento traz tanta coisa que a gente, mas o Senhor nos capacita a nos levantarmos e a servi-lo, independente do que nós estamos sentindo. Então somos como aqueles que saem semeando e chorando pelo caminho, mas nós vamos colher as promessas do nosso Deus. Então ativismo não é a resposta, apatia tampouco. O Senhor é que nos conduz e nos convida a olharmos para Ele. Inclusive Jesus relaciona o amor por Ele não a sentimento, mas a obediência. Versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, um outro equívoco aqui, só apontar mais um aqui com relação a esse último texto, na interpretação desses versículos, está em imaginar que essa expressão em nome de Jesus, não está expressa no texto, mas baseada no versículo 13, como se a expressão em nome de Jesus fosse uma fórmula mágica, né? Basta você colocar no final de qualquer oração, em nome de Jesus, e então os nossos pedidos são atendidos. E aqui, o que está em vista é um coração que crê em Jesus verdadeiramente e que, portanto, tem todo o seu modo de pensar transformado, de maneira que ele, quando pede alguma coisa, pede o que Jesus pediria. Tem a sua mente transformada e renovada e não conformada com esse mundo que jaz no maligno. E então, quando pede o que agradaria ao seu Senhor, pede o que glorificaria o nome do Senhor. É isso que Jesus tem em mente quando pedirdes alguma coisa em meu nome. Mas aí há de haver um alinhamento de cosmovisão, uma resposta de fé em Cristo, que nos permite andar contra toda desesperança, tem a ver com uma atitude de amor obediente, que abre mão de si mesmo e passa a viver para a glória de Deus. Então, meus irmãos, muitas coisas tentam perturbar o nosso coração. Cristo Jesus ajusta a nossa visão embaçada, muitas vezes tomada pela desesperança. Ele nos convida a retirar o olhar de nós mesmos e colocá-los nele. Então lembre-se, toda a desesperança que nós enfrentamos é fruto de uma visão distorcida, que coloca os olhos em si mesmo e nas circunstâncias, quando deveria manter em Cristo Jesus. Já a verdadeira esperança é aquela que traz sentido e significado para as nossas vidas. É fruto de uma visão cristocêntrica, que coloca os olhos em Cristo e que vê em todas as circunstâncias, não importa quais sejam, a mão de Deus guiando a história com o propósito da sua glória. E aí então consegue se alegrar com isso. Só os salvos, redimidos, se dobram diante do plano do Senhor e, independente do que estão sentindo, então obedecem ao Senhor e não se deixam permanecer com um coração perturbado. Então decida hoje, meu irmão, minha irmã, a abandonar toda a perturbação e ansiedade e crer no teu Senhor verdadeiramente, a tocar nessa verdade. Ele é real. Decida hoje apegar-se a Cristo e a obedecê-lo. Este é o Evangelho, respondendo aí às demandas do teu casamento. Decida hoje responder com uma fé ativa, com o objetivo de glorificá-lo, independentemente das circunstâncias ou de como você está se sentindo. Cristo Jesus
Ele é a esperança viva daquele que crê, e isso garante um novo modo de viver para nós. Que assim seja, que essa palavra continue ministrando ao nosso coração. Vamos orar, baixe sua cabeça, quero chamar os irmãos do louvor, nós vamos então daqui a pouco, mas peço que você feche a sua cabeça, quer dizer, baixe a sua cabeça, feche seus olhos e abra a sua cabeça para ouvir a voz do Espírito Santo por meio da sua palavra. Não se turbe o vosso coração. Arrependa-se de toda a incredulidade. O nosso Deus não é mais um Deus. Ele é o único Deus, onipotente, onisciente, onipresente, todo-poderoso. Esse é o nosso Deus, digno da nossa total confiança. Não se turbe o vosso coração, creia, confie, olhe para a eternidade, para as verdades estabelecidas ali pelo Senhor. Decida obedecer ao chamado do teu Deus, decida realmente trilhar o caminho proposto por Ele, abra a mão de tentar guiar a tua própria vida, entregue-se ao teu Senhor. Eu sei que você já aceitou Jesus como teu Senhor, teu Salvador, isso é motivo de sobra para você sair daqui pulando de alegria, mas eu sei também que assim como eu, apesar disso, muitas vezes, dadas as circunstâncias, nós nos deixamos abalar, entristecer sobremaneira, mas o Senhor nos convoca, cada um de nós, a crermos na sua soberania e a nos submetermos ao seu plano perfeito. Nada foge do controle do nosso Deus. Ele tem um propósito de ser glorificado, e Ele sim deve ser glorificado. Então, dobre-se diante do Senhor e receba assim dele a paz que excede todo o entendimento. Receba dele aquele toque que só Ele sabe dar no nosso íntimo, renovando a nossa fé, a nossa esperança. Que assim seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, sobre as nossas vidas. Que esta igreja creia em Jesus. Simplesmente creia no Evangelho como a resposta de Deus para as nossas vidas, não apenas como o livramento do inferno, que já é grande coisa, mas o Senhor nos chamou para uma vida de abundante alegria, de verdadeira liberdade. Bondoso Deus, nós te agradecemos por tão grande salvação, e assim como nós recebemos este Evangelho, nós queremos andar nele, pela graça. Que o Senhor cumpra o teu propósito sobre as nossas vidas, sobre a vida desta igreja. Que o Senhor renove as forças do cansado e do abatido. Que o Senhor possa fazer aquilo que só o Senhor pode fazer e que nenhum homem pode fazer. Então eu entrego tudo nas tuas mãos, a minha vida, a vida dos meus irmãos, a vida desta igreja. Obrigado porque nós podemos confiar no Senhor, e oramos em nome de Jesus.